Vamos relembrar as diferenças entre as obrigações de dar e fazer? Código Civil. Artigo 233. Obrigação de dar consiste na entrega ou devolução de um bem. Esse bem pode ser móvel, pode ser imóvel, pode ser infungível ou ainda fungível. Quando a obrigação consiste na entrega ou devolução de um bem infungível, a obrigação de dar recebe o nome de dar coisa certa. É entrega ou devolução de bem infungível, do bem que não tem substituição. Quando a entrega ou devolução recair sobre bem que é passível de substituição, bem fungível, a obrigação de dar recebe o nome de coisa incerta. Então, a obrigação de dar coisa certa consiste na entrega ou devolução de um bem infungível, do bem que não tem substituição. Obrigação de dar coisa certa consiste na entrega ou devolução de bem infungível, do bem que não tem substituição. Obrigação de dar coisa incerta consiste na entrega ou devolução de bem fungível, de bem passível de substituição. Fica a dica para o exame da OAB. E a obrigação de fazer? A obrigação de fazer também é conhecida como obrigação positiva. A conduta do agente nessa espécie de obrigação é baseada em conduta comissiva, na comissão, em um agir, fazer. Então, um exemplo de obrigação de fazer na seara civilista é a prestação de serviço de natureza civilista. Quando eu contrato, por exemplo, alguém de forma esporádica, né, fazer a poda do jardim da minha casa, eu estou contratando essa pessoa, né, uma obrigação de fazer uma prestação de serviço neste exemplo de natureza civilista. Então, fica a dica para o exame da OAB. A obrigação de dar pode recair sobre coisa incerta, que recai sobre bem fungível, passível de substituição, ou coisa certa, recai sobre bem infungível, o bem que não tem substituição. A obrigação de fazer, conduta positiva, facere, que nós falamos em latim, baseada em conduta comissiva. Um exemplo clássico é a chamada prestação de serviço de natureza civilista. Na obrigação de fazer, também temos o entendimento que essa espécie de obrigação pode recair sobre a infungibilidade ou ainda sobre a fungibilidade. Exemplo de obrigação de fazer infungível. Contratei o serviço de um determinado profissional. Tem que ser aquele profissional, o fulano de tal, não pode ser o ciclano. Só serve se for o fulano de tal naquela área. Então, observe que eu quero que aquela obrigação de fazer tenha essa natureza da infungibilidade, só pode ser cumprida por aquele profissional daquela área e aquele profissional, o fulano, não o ciclano. Na obrigação de fazer fungível, eu contrato o serviço, por exemplo, de encanador, né, não conheço nenhum encanador e alguém me indica e eu contrato o serviço daquele encanador. Agora, quando eu contrato o serviço do encanador X e só quero aquele encanador para fazer o reparo, né, na minha obra, na minha casa, enfim, no cano, enfim, aí eu tenho obrigação de fazer infungível. Fica a dica para o exame da OAB.